Meus caros, vivam, bem-vindos. Ontem o palhaço rico, ele é que se intitula de palhaço, auto-intitula de palhaço, e eu aí estou de acordo com ele, deu uma entrevista à SIC Notícias, a uma jornalista que odeia aventura, que já o entrevistou uma vez ou duas e é uma desgraça total, e disse muitas coisas. Eu não posso deixar passar em claro aquilo que ele foi dizendo e vou responder à letra, vou tentar pelo menos responder à letra e em direto, sem ler papéis, sem ter nada pensado, só porque fiquei absolutamente indignado com as baboseiras que este tipo diz e ele, vejam bem aqui, a meio do vídeo, vamos provar isso, ele acaba por confessar que é um ditador, que não é nada democrata, não dá direito às pessoas de se defenderem, porque o programa é dele e se o programa é dele ele faz o que quiser. É um verdadeiro ditador, só é democrata da boca para fora quando as coisas lhe respeitam a ele, quando respeitam aos outros não há democracia nenhuma, como vamos ver a seguir. Vamos começar pelo princípio da conversa, em que ele fala no Will Smith, que deu uma bofatada no outro palhaço também, que estava a apresentar os Oscars. Isto que tem a ver com os limites do humor. Mas o problema é que este rapaz não faz humor. Este rapaz achincalha as pessoas e quanto mais dificuldades as pessoas têm, porque não somos todos super inteligentes, alguns de nós não são, e a maioria de nós não são, e ele, como realmente tem uma inteligência muito acima da média, aproveita-se das fragilidades das pessoas para as ridicularizar. Isso não é humor, isso é uma pouca vergonha, isso é uma cobardia. Mas vamos lá começar desde o início. No sentido de considerar que, por exemplo, repare, há 4 anos, acho que foi há 4 anos, um humorista nos Oscars disse uma piada, uma pessoa levantou-se e foi agredi-lo, e o espetáculo continuou. Mas é preciso dizer que piada foi essa. Foi uma piada que achincalhava a mulher do Will Smith, que dizia que ela era G.I. Jane, porque tinha o cabelo rapado. Acontece que ela tinha o cabelo rapado justamente porque sofria de uma doença. E o humorista faz humor com a doença das pessoas. Ora, isto não é possível numa sociedade civilizada. Fazer humor com a doença e com a fragilidade das pessoas é o que faz este palhaço, é o que este palhaço faz, por exemplo, completamente ao contrário dos grandes humoristas nacionais históricos, do Ribeirinho, do Vasco Santana, do António Silva, do Hermano José. Ninguém apouca os outros, ninguém faz humor rindo-se de escárnio das dificuldades dos outros, pois este palhaço é assim que ganha a vida, é tentar ridicularizar os outros que ele ganha a vida e chama aquilo humor. Haviam de lhe fazer isso a ele, mas infelizmente ele é o dono da SIC e até agora ainda ninguém conseguiu expulsá-lo, mas já esteve mais longe do que agora. Vamos então continuar explicando que essa piada não foi uma piada, foi achincalhar, foi ridicularizar uma senhora que estava doente, com uma doença que faz cair o cabelo todo. O agressor sentou-se, ninguém o pôs fora. Repare que em qualquer estabelecimento de quinta categoria, o estalajadeiro tinha posto fora uma pessoa que está a causar desordem. Quem causou a desordem foi o humorista ao tentar ridicularizar uma senhora através da sua doença. Foi esse anormal, que é um humorista anormal, tal como este que está aqui ao lado, que provocou a desordem. O outro limitou-se a reagir à pouca vergonha e ao insulto a que assistiu à sua mulher. Continuou como se não fosse nada. Ele não só continuou lá como se não fosse nada, como uma hora depois estava a ser aplaudido de pé. E bem, porque é um grande ator e deu no focinho a quem tentou ridicularizar a doença da mulher. E bem. E a pedir desculpa a toda a gente, menos ao agredido, dizendo E bem, porque o agredido é que foi o ofensor. Que o amor o faz cometer loucuras, que é normalmente o discurso das pessoas que praticam violência doméstica. Aqui é que este bandido puxa da inteligência para fazer estas analogias. Pois naquele caso não tem nada a ver com isto, aquele foi um caso em que Will Smith não se conteve, chegou ao apresentador, espatou-lhe uma bolachada e fez muito bem. A versão de tudo. Exato, no dia seguinte a esse incidente, 3 jornais portugueses mandaram-me perguntas sobre os limites do humor. Ou seja, as pessoas, é possível, no ambiente que nós temos hoje, olhar para um momento em que uma pessoa diz uma piada e a outra comete um crime
e pensar, um E a discussão é- destes excedeu os limites. Sim. Eu acho que foi Quem excedeu os limites foi justamente quem disse a piada. É que não posso deixar passar isto em claro, palhaço. Quem excedeu os limites foi quem diz uma piada sobre uma fragilidade, ainda por cima de saúde, de uma pessoa. Esse é que ultrapassou os limites logo de início. E sujeitou-se. o agredido. Bom, em Portugal sentes algum tipo de pressão deste género? Ouça, eu podia fingir que podia fazer aqui a rábula do não, isto em Portugal está tudo bem, em Portugal não acontece nada, mas depois se calhar encontrava a Cristina Sampaio na rua, que é uma cartunista, que teve o azar de fazer um cartoon satírico sobre a polícia, sobre racismo na polícia. Alto. Toda a gente se lembra deste cartoon. Eu vou passá-lo já a seguir. Mas vamos ouvir o que é que ele diz até ao fim. E enfrentou duas queixas-crime, não uma do Sindicato das Polícias e outra da própria PSP, duas queixas-crime. O PSD pediu satisfações ao Conselho de Administração da RTP. O Chega quis pedir a presença dos autores do cartoon no Parlamento. E o Ministro da Administração Interna do Governo da altura, que era do PS, e é agora, aliás, Secretário-Geral do PS, telefonou para a RTP a manifestar o seu desagrado ao Conselho de Administração. E, portanto, repare como é uma coisa transversal. E agora vamos ver porquê. Vamos ver porque é que isso aconteceu. Este é o cartoon. A polícia cada vez mais enfurecido. Cada vez dá mais tiros, numa carreira de tiro. Vejam a cara do polícia. E agora vamos ver o que é que ele fez. Num branco deu um tiro, mais escurinho já deu 2, no mais escuro deu já 3 ou 4 e no muito escuro deu uma data deles com aquele ódio todo. Meus caros, foi isto o que essa senhora comunista, já agora, ele disse que era cartunista, mas esqueceu-se de dizer que era comunista, foi isto que ela fez. E foi isto que realmente fez indignar a polícia e os sindicatos da polícia, porque a polícia não é racista. E o que ele fez aqui, o que ele aqui fez, foi dizer que a polícia é toda racista. De que eu estou a falar. Portanto, há uma ideia de que isto é uma coisa decente de se fazer. Que aquele desenho fez dói-dói na polícia. Aquilo não é um desenho, foi um cartoon, foi um vídeo e fez dói-dói porque chamou os polícias de racistas. E a polícia interpôs queixas-crime, duas queixas de crime em relação à cartunista e 3 partidos da E 3 partidos fizeram o que tinham que fazer, chamar a atenção a essa cartunista que a polícia não é toda racista e nem acho que seja ninguém racista, mas poderá haver um ou dois, como há sempre um ou dois, uma ou duas ovelhas ranhosas em cada profissão. Agora, fazer com que seja a polícia toda, isso, meus caros, é crime. O crime foi ela que o cometeu ao indicar toda a polícia, por aquele exemplo, que toda a polícia era racista e que disparava com ódio se a pessoa for negra. Se o alvo, neste caso, se o alvo for negro. Assembleia da República tiveram esta atitude. Partidos que não são todos do mesmo quadrante, são de vários quadrantes ideológicos diferentes. Porque são pessoas decentes, vários quadrantes ideológicos diferentes, mas são gente decente, que não se reviu, pelo contrário, naquela ofensa que essa cartunista fez a todas as nossas forças de segurança. E muito bem. E, portanto, também é importante não esquecer que acabámos de sair de um dos julgamentos mais bizarros da história, que é por um vídeo absolutamente anódino. A minha amiga Joana Marques teve de enfrentar um julgamento ao qual ela reagiu com grande desportivismo, não é? Como é próprio dela. Mas aquilo é muito chato, quer dizer, repare. Então tem que pensar 2 vezes, e ele vai dizê-lo a seguir, a próxima vez que quiser achincalhar alguém. Por acaso teve sorte, e se fosse, apesar de ter manipulado o vídeo de uma forma porca, o vídeo está totalmente manipulado, mas pelos vistos não havia ali
peritos naquele tribunal, ou o tribunal não os quis chamar, ou os anjos também não quiseram, porque o vídeo foi completamente manipulado, para além deles terem desafinado, ok, eles desafinaram, muito bem, não tinham retorno suficiente, houve um eco, no vídeo houve um eco, portanto o técnico de som ali ou cometeu um deslize ou houve ali alguma interferência, só ele poderia dizer o que é que aconteceu, e eles desafinaram. Mas isso não é crime. E um cantor desafinar quando está a dar o seu melhor não é caso para ser ridicularizado perante a população inteira de Portugal. Mas foi isso que ela fez. Aliás, ela, tal e qual este palhaço, a única coisa que sabem fazer é ridicularizar as pessoas, mais nada. Chamam aquilo humor. Mas deviam-se ridicularizar uns aos outros. Porquê é que este palhaço não ridiculariza a Joana, que é a sua amiga? E porquê é que a Joana, a amiga, não ridiculariza este? Só ridicularizam aqueles que não são amigos. Aqueles em que eles se unem, e por exemplo o Chega, eles são todos anti-Chega, então ficam muito amigos porque todos se unem para combater o Chega, tentando ridicularizá-lo. Umas vezes com sucesso, outra vez sem ele. É óbvio que nós no Chega também temos gente que não é, enfim, do topo, mas o povo é assim. Nós temos que perceber que temos 10 milhões de pessoas, não são todas super inteligentes, super intelectuais. O povo não é constituído por esses génios, 10 milhões de génios. Então não podemos apontar o dedo àqueles que, olha, nasceram um bocadinho mais desprotegidos em termos intelectuais. Isso é que é uma cobardia. Um indivíduo inteligente rir-se de escárnio de quem nasceu menos inteligente do que ele, isso é que devia ser crime. Mas mesmo que não seja, é uma cobardia, que é o que este tipo é, um cobarde. Ela teve de fazer um julgamento, teve de perder tempo com aquilo, teve de pagar um advogado. Não sei se os advogados não são baratos. Até se ficou a rir aí, porque depois quem teve que pagar ao advogado foram os anjos perderam e portanto as custas do tribunal são pagas pela parte que perde. Nem isso ele sabe. Ela esteve aqui a explicar isso tudo. Exato. Ela esteve ali a explicar isso tudo, mas os anjos não tiveram a oportunidade de ir ali, a esta senhora anti-Chega, também explicar a parte deles. Tal como Ventura não tem a oportunidade de ir aí ao programa de informação desta senhora anti-Chega, também explicar a sua visão. Não. No programa desta senhora anti-Chega, que é um programa de notícias, ela também faz como o palhaço rico, o rap. Chama só os amigos, chama só a parte que lhe interessa. Chama o Ricardo Araújo Pereira e chama a Joana, mas não chama o André Ventura, nem chama os anjos. É isto, a escumalha que nós temos na informação em Portugal. E é isto que eu chamo de jornalixo. E a questão é a seguinte, porquê que isto é um bocadinho perturbador? Porque as pessoas que acham o mesmo que a Cristina Sampaio acha. Então ela acha. Então estamos perante uma atitude deliberada porque ela acha que os polícias são todos racistas. Então este tipo, que ele é muito inteligente, mas às vezes também se descai, também mete o pé na chinela, como se costuma dizer, também derrapa. Então ele diz que ela acha que a polícia é racista. Ora, isso já é crime. Se ela mostra que a polícia é racista, isso é crime. Ele agora deslizou-se, mas vai-se deslizar mais vezes. Ou mesmo que a Joana Marques acha. Também acha, a Joana Marques também acha, pelos vistos. Eu acho que pensam duas vezes antes de falar. Ora, aí está o objetivo. O objetivo é esse mesmo. Mesmo tendo ganho o processo como ganhou, mesmo tendo recebido uma indenização e tendo as suas despesas com o advogado pagas, e as taxas de justiça pagas, porque quem perde é que paga isso tudo, apesar disso, ela vai pensar duas vezes quando tentar ridicularizar alguém, porque passou meses preocupada com aquilo e não sabia se ia ganhar, se ia perder, e desta vez ganhou, mas nada lhe garante que da próxima vez o juiz seja o mesmo e lhe dê vitória outra vez. Isto da justiça, meus caros, é exatamente um totoloto. Tanto pode ganhar como pode perder, ainda mais em Portugal. Ainda mais em Portugal. Veja o que aconteceu com o Rui Pinto. Um tribunal condena-o, o outro, pelos mesmos motivos, absolve-o. Portanto, isto é mesmo um calhar. Portanto, ela que pense bem e este palhaço rico que pense bem também, porque pode-lhe acontecer a mesma coisa e já vai tarde, já lhe devia ter acontecido há muito tempo. Podem considerar que não têm o mesmo arcabouço, quer financeiro, quer, digamos, emocional, para suportar uma ida ao tribunal, claro, o pagamento dos honorários dos advogados, etc. Portanto, é melhor não ridicularizar as pessoas. É melhor fazer humor de forma inteligente.
de maneira que não magoou ninguém. Porque não é preciso magoar ninguém para se fazer humor. Eles é que não têm capacidade para isso. Eles é que não têm categoria para isso. Como os grandes humoristas portugueses tiveram e sempre tiveram. Nunca ridicularizaram ninguém. Estes palhaços é que têm que ridicularizar as pessoas de quem não gostam para fazerem humor. E depois põe uma plateia a bater palmas e a rir-se, como se fazia na América há 40 anos. E pronto, quer dizer, é assim, não gosto de ti, vou-te ridicularizar. Chamam isto humor. Não, isto não é humor, isto é cobardia. Isto é filha da... Outra coisa que eu não posso dizer aqui. Isto tem tendência, Ricardo, a piorar? Em que cenários é que isto pode... Piorar, diz ela. Isto tem tendência a piorar. Quer dizer, a pessoa querer fazer os seus direitos, querer fazer valer os seus direitos em tribunal, é piorar para esta anti-Chega. piorar? Quer dizer, eu espero que... Eu acho que líderes como este... acabei de dizer que cá em Portugal vimos que essas vozes, digamos assim, vinham de vários quadrantes diferentes. Portanto, representam a esmagadora maioria da população, certo, palhaço? É? Todos, certo? São todos eles que estão certos ou são todos eles que estão errados? E tu é que está certo. A minha experiência também é essa, mas eu acho que se nós continuarmos a resmungar, eu acho, por isso é que eu sou a favor disso. Ele depois perde-se nas ideias. Ele também não é assim tão brilhante como pensa que é. Eu acho, sinceramente, eu acho que o caso da Cristina Sampaio, que foi por várias razões muito menos falado do que o da Joana Marques, não é? Por várias razões, por questões de proeminência da Joana Marques, isso foi, e ainda bem que o caso da Joana Marques foi tão falado. Eu contribuí para isso o máximo que pude, aliás. Portanto, este tipo toma partido, faz o seu programa a tomar partido de uma amiga contra os outros que foram ofendidos, e é isto. Quer dizer, nós temos... E diz que isto é um programa de entretenimento. Ele vai dizer mais à frente que no programa de entretenimento ele pode fazer o que quiser. Ele não tem que ser democrata. Não há o direito das pessoas exigirem ir ao programa dele. Porque o programa é dele, pelos vistos, comprou. Não, mas quem compra paga. E no caso dele, ele é um empregado. Ele está a ser pago para fazer humor. Coisa que ele não faz. Faz é ridicularizar as pessoas. Mas isso já vimos. Agora, o programa dele, se fosse dele, tinha que o comprar. Tinha que pagar aquele espaço. E aí podíamos realmente ter essa dúvida. Mas não. Quem tem que dar a liberdade a toda a sociedade, neste caso, chama-se democracia, é a SIC, que também não cumpre isso, mas mais à frente vamos ver isso melhor. Mas o caso da Cristina Sampaio, tendo em conta até que ela não tem a mesma dimensão mediática da Joana, ela até há pouco tempo estava enredada neste processo, nesse filme. em ir a tribunais a explicar. Deixa-me só aqui Fez um avançar, desenho porque satírico. o nosso tempo está a dar. O Chega tem Agora vai falar do Chega, não é? Vocês já perceberam que ela vai falar do Chega, mas a Cristina Sampaio, portanto, até há pouco tempo estava-se a ver em palpos de aranha, e muito bem. E a próxima vez que quiser pensar, pode pensá-lo, mas se quiser manifestá-lo e publicar que a polícia que é racista ou que alguma classe profissional é racista, deve pensar duas vezes. Tenho a certeza que ela não vai cometer o mesmo erro. sido uma das tuas matérias prediletas? O Chega tem sido uma das vítimas prediletas, Um alvo preferido do teu humor, digamos assim. um alvo do humor, e ele ri-se. Há quem considere que isso pode ser contraproducente. Contraproducente para quê? Contraproducente em que sentido? Vejam bem esta canalhada. Contraproducente quer dizer, o que tu estás a fazer, Ricardo Araújo Pereira, é, afinal de contas, a trabalhar para que o Chega cresça mais. E isso, para esta jornalista, é contraproducente. Ou seja, ela incorpora aqui, ela acaba por dizê-lo, não indiretamente, acaba por dizer diretamente que Ricardo Araújo Pereira está a fazer um trabalho para deitar o Chega abaixo, mas que está a ser negativo, está a ser contraproducente. Isso quer dizer que ele, afinal de contas, o que está a fazer com esta canalhice de há tantos anos, em todos os seus programas, tentar deitar o Chega abaixo, é contraproducente. Quer dizer, as pessoas estão-se a revoltar e o Chega está a subir. Esta tipa chama a isto contraproducente. Portanto, ela é do mesmo clube, acaba de o confessar, é do mesmo clube anti-Chega, que é o Ricardo Araújo Pereira. Os dois burros acabam de confessar isso na televisão em direto. Alguma vez costumas refletir sobre isso? Isso interpela-te? Isso não, eu diria que isso não me interessa, porque isso é sobre o resultado, um eventual resultado político do meu trabalho. E eu não tenho interesse no resultado político do meu trabalho por várias razões. A primeira
Bem, e agora vai mentir 2 vezes. Se não tivesse interesse no resultado político do trabalho, não passava a vida a tentar ridicularizar o Chega e os seus membros, os seus deputados, o seu presidente, por aí fora. Portanto, ele tem interesse, e sabemos que ele vem do LIVRE, e sabemos que é comunista, portanto, ele tem todo o interesse em que o Chega não tenha sucesso. Está a mentir. E agora vai tentar dar a volta à questão, mas vai se enterrar outra vez a seguir. Querem ver? A primeira é que eu acho que o resultado político do meu trabalho é reduzido ou nulo. Isso é verdade. O resultado político do teu trabalho, palhaço rico, é reduzido ou nulo. Mas, infelizmente para ti, porque tu bem fazes o que podes e o que não podes e trabalhas a semana inteira, que isso tenho a certeza que o fazes, tu e a tua equipa de escardoidos, para que o Chega não cresça e, pelo contrário, para que o Chega desapareça. Aliás, já o disseste várias vezes noutros programas de televisão e noutros canais em que foste entrevistado. Portanto, tens interesse em que o resultado político do teu trabalho seja desfavorável ao Chega, e é por isso que tu passas a vida a tentar ridicularizar o Chega. Agora, isso é contraproducente, como diz ela, quer dizer, tu estás a tentar fazer com que o Chega não cresça e, pelo contrário, desapareça, e ao fim e ao cabo é contraproducente, como diz aí a tua amiga também escardoida, quer dizer, o Chega está até a subir, e está a subir cada vez mais, portanto vocês são um bocadinho incompetentes, tanto tu como a tua amiga aí ao lado, por mais que digam o pior que vos passe pela cabeça do Chega, o Chega continua a crescer de 1 para 12, 12 para 50, 50 para 60. O teu trabalho vale 0, palhaço rico. O teu trabalho vale 0, tal como o trabalho dessa jornalista aí ao lado. Também vale 0. Também faz tudo para prejudicar o Chega, mas o Chega continua a crescer. Portanto, vocês os dois juntos dão 0. A segunda é, eu não o faço para ele ter resultado político. Até porque eu não tenho controle sobre ele. Eu não tenho controle. Aliás, se é contraproducente, isso Se é contraproducente, quer dizer, se o Chega sobe, é a demonstração de que eu não tenho controle sobre ele. pois não tens, mas gostavas de ter. Tudo fazes para que tivesses. Infelizmente, para ti e felizmente para Portugal, o povo ri-se com as tuas graçolas, mas não te leva a sério, porque tu não és para levar a sério. Tu és um ator político, és um político frustrado, és um ativista frustrado, travestido de humorista. Tu e a jornalista ao teu lado, que é outra. Vocês deviam ser políticos, mas para serem políticos há um pequeno problema que têm que ultrapassar, é que têm que ser eleitos. Nós fomos eleitos. Nós não temos nenhum tacho. Nem o Ventura, nem eu, nem os outros 58 deputados. Nós fomos eleitos pelo povo. Vocês não foram eleitos por ninguém. Vocês foram escolhidos por amigos vossos para fazerem os programas e para darem as notícias. Vocês não deviam fazer o que fazem agora. Vocês deviam ser independentes. Tanto essa senhora ao teu lado como tu deviam ser independentes. Façam lá as graçolas, deem as notícias, mas deem-nas de forma independente. Façam humor de forma independente. Mas tu não. Tu passas a vida a tentar achincalhar o Chega e, pelos vistos, é contraproducente. E a senhora está muito assustada e tu também, porque quanto mais trabalhas contra o Chega, mais o Chega sobe. Que dupla tão linda que aqui está. Eu não vou deixar... Estou a dizer que há quem ache que é. Eu sei. Eu já ouvi essa teoria e eu compreendo essa teoria. Eu compreendo. A minha questão é a seguinte, eu não vou deixar de fazer o meu trabalho por causa disso. Porque o meu objetivo é falar das coisas que eu acho que têm graça. Não tem graça. Que aches que prejudica o Chega e o seu presidente e todos aqueles que estão diretamente ou indiretamente envolvidos no Chega. Não é ter graça, é tentar ridicularizar, apoucar, esmagar o Chega. Percebes? Não enganas ninguém, pá. E eu acho que as coisas... Repara, o Chega, de facto, é um tema recorrente, mas o governo também é, o Presidente da República também é, vários outros partidos também são. O problema é que tu dizes uma graçola sobre o Presidente, dizes uma graçola sobre o Governo, dizes uma graçola sobre o Presidente da República, enquanto tu dizes 10 ou 20 graçolas achincalhantes do Chega. Tu não achincalhas o Presidente da República, tu não achincalhas o Primeiro-Ministro, tu não achincalhas um partido, tu achincalhas ou tentas achincalhar o Chega. Essa é a diferença. Não enganas ninguém, pá. O Chega tem a capacidade dupla de, primeiro, ser bastante mais folclórico do que alguns outros partidos, de estar mais frequentemente na comunicação social do que outros partidos, e é uma coisa curiosa, que é o Ventura queixa-se constantemente da comunicação social, mas vocês convidam-no com uma frequência que outros líderes não... Eu acho que vejo... Vocês, calma. Quer dizer,
Vocês calma, diz a jornalista. Vocês calma, como quem diz, eu não, que eu também sou anti-Chega. Vejam ao que chegamos. Andem com o vídeo para trás, faz favor, e vejam isto às vezes que quiserem. A jornalista confessa-se outra vez anti-Chega. Nós calma, eu não. Espera, mas vai-se confessar ainda mais. Está aqui uma dupla brutal. Uma jornalista e um humorista anti-Chega. Eu estou a dizer vocês a comunicação social. Em geral. Claro, não és tu, amiga, não és tu. Eu sei bem que tu és totalmente anti-Chega. Tu acordas de manhã e pensas logo em dar cabo de Chega. Eu estou a falar da comunicação, e ela agora vai dizer da comunicação social de uma forma geral, não é? Mas eu não. Em geral, exatamente. Com uma frequência... quer dizer, eu acho que isso é fácil, não é? Se nós formos ver quantas entrevistas deu nos últimos 6 meses o André Ventura e o secretário-geral do PS, por exemplo... Olha, é fácil, no teu programa, o secretário-geral do PS, não sei quantas deu, talvez uma ou duas. O Ventura deu 0. O Ventura serve para tu ganhares o teu ordenado ao fim do mês. Metade do teu ordenado é pago pelas chacotas que tu tentas fazer ao Ventura, e é assim que ganhas a vida. É ridicularizar o Ventura. Tentar, claro que não chegas lá. E, portanto, como eu já disse no outro vídeo anterior, tu devias era dividir o teu ordenado com o André Ventura, porque metade do teu programa é sobre o Chega e sobre o Ventura. Pá, então tens que dividir aquilo que ganhas com ele, ou não? Se fosses honesto. Eu acho que não é preciso irmos... Eu não preciso do estudo para saber qual deles é que deu mais entrevistas. Mas tem ainda outro encanto, que é André Ventura e as pessoas do Chega desatam numa choradeira bastante conspícua cada vez que são referidos. Porque são referidos milhares de vezes por ti, palhaço rico. Porque não são referidos uma vez à outra. Porque quando nós somos referidos uma vez à outra, a gente encolhe os ombros. Nós temos fair play, sabemos viver em sociedade. Olha, este gajo está-me a criticar, está bem, mas a crítica é possível. Agora, a crítica reiterada, achincalhante, a tentar arrasar, e todas as semanas, isso é mesmo de um... Não posso dizer qual é o animal, mas é aquele animal que tem assim o rabo um bocadinho retorcido e tem assim uma bolacha no nariz, percebes? É esse. Repare que a ERC, uma vez, pronunciou-se... É a vitimização, não? Sim, exatamente. A ERC, uma vez, pronunciou-se sobre o facto de nós, no nosso programa, não convidarmos o André Ventura e recomendou à SIC, a recomendação era, eu fixei a formulação porque é realmente brilhante, era, recomenda à SIC a necessidade de convidar, se necessário, repare, a necessidade de, se necessário... Isto é uma coisa com piada. Convidar o André Ventura para outros espaços de... Eu não sei quem é que vai avaliar se é necessário, se é a própria SIC a quem está a ser dada essa recomendação, mas não foi a única, essa foi a recomendação mais famosa da ERC em relação a nós, que era para ele ser compensado noutros espaços de entretenimento, para compensar o facto de não ir ao nosso. E não faz todo sentido? Já que tu te recusas, e vais dizê-lo à frente, terminantemente, já o disseste várias vezes, recusas terminantemente, com medo, temos que o dizer, com medo de levares uma sova intelectual, não é? De cima para baixo, de ser reduzido realmente à tua dimensão ao pé dele, a tua dimensão ao pé dele é de um piolho ao pé de um elefante, é claro que a tua dimensão ao pé dos teus entrevistados é igual ou acima, mas se lá chamares o Ventura, é um elefante a esmagar um piolhito, portanto é por isso que tu não chamas lá. Porque se não chamavas, se achasses que tinhas nível intelectual para te combateres diretamente com ele, há muito que o tinha chamado, assim como chamas os outros. Só que sabes bem o que é a diferença intelectual entre ti e ele, e não só, retórica também, tu ao pé dele a falar, quer dizer, tu estás a pensar numa palavra, ele já disse 30, não tens hipótese nenhuma, e sabes isso, porque tu és um tipo inteligente, a verdade é essa. A tua perigosidade é porque és um tipo inteligente, só que és fanático anti-Chega, e isso é o teu mal. E não vai Não vai? porque nós não queremos e temos direito Ouçam até ao fim. a não querer. Ele diz, o Ventura não vai porque nós não queremos e temos direito a não querer. Vejam a democracia deste tipo. E vai explicar porquê. Eu acho que ainda se tem o direito de convidar para o seu programa quem quiser, para um programa de entretenimento. E não existe o direito inalienável a ser convidado para programas de entretenimento. Mas não existe o direito inalienável de serem convidados para programas de entretenimento. Se fosse um programa de informação, já tinham realmente que entrevistar toda a gente, todos os atores políticos. Mas como é um programa de pseudo-entretenimento, que na prática é um programa de propaganda anti-Chega, ok? De ridicularização de um partido político, que ainda por cima é o segundo partido de Portugal, neste preciso momento em que eu estou a falar, ele
diz, não há o direito da pessoa ser entrevistada por mim. O programa é meu, eu faço o que quiser. Eu é que tenho o direito, ou não, de convidar quem eu quiser. Mas ele não tem direito nenhum. É esta a democracia de que vos falava no princípio deste vídeo. Ele, garbosamente, mostra e explica que as pessoas não têm o direito de ir ao seu programa. Ele é que escolhe. Chama-se isto ditadura. Chama-se isto antidemocracia. E é este comunista de extrema esquerda um democrata, diz ele. E mais à frente vai dizer que lamenta que o país não esteja melhor do que o que está, pois com tipos destes é muito difícil que esteja. A ERC fez-nos ainda outra recomendação, num caso muito menos falado, que foi na primeira parte do programa, em que nós fizemos um segmento sobre um candidato autárquico do Chega. Um candidato autárquico que, naquele preciso momento, estava a passar por momentos muito complicados da sua vida e que estava a ter acompanhamento psiquiátrico. Ele vai dizer que a culpa não é dele, ele não tem culpa que o outro tipo seja um doente. Aliás, ele vive disso, vive de ridicularizar as pessoas doentes, não é? Vive disto. Nunca se bate num homem que esteja no chão. O homem que está no chão, o homem que está de rastros, tem que se deixar levantar. Não se espezinha quem já está no chão, pois este palhaço é o que faz em toda a sua vida. Vê uma pessoa fragilizada, vê uma pessoa doente e tenta esmagá-la ainda mais. Este tipo não é uma pessoa honesta, ao contrário do que diz. Este tipo não é uma boa pessoa. Curiosamente, isso também foi motivo de uma queixa na ERC. As queixinhas vêm quase sempre do mesmo... Aliás, vêm sempre do mesmo quadrante. Porque tu também passas a vida sempre a tentar ridicularizar o mesmo quadrante. Ó palhaço, é verdade ou mentira? Tu passas a vida a tentar ridicularizar o Chega, não querias receber nenhuma queixa. Milhares de vezes que tu ridicularizas ou tentas ridicularizar o Chega em todos os programas. Várias vezes por programa. E não querias que ninguém fizesse queixa, era. Mas em que mundo é que tu vives, pá? Já sei. Vives no mundo da extrema esquerdoide. Da infra-esquerdoide. E a ERC condoeu-se com o candidato autárquico do Chega que nós tínhamos satirizado, dizendo que nós devíamos ter cuidado, um cuidado ético, de não reexpor a fragilidade de pessoas que tinha sido exposta em contexto informativo, não reexpor a sua fragilidade no contexto humorístico. A pessoa está fragilizada, tem problemas na sua vida, problemas familiares, saiu de casa, nem tinha sítio para onde ficar, não quero entrar em mais pormenores, vivia quase como um indigente e era candidato do Chega há meses, mas a vida durante meses ela muda muito e ele teve um problema grande com a família e saiu de casa, viver em condições quase infra-humanas, e isso foi aproveitado por este badalhoco, que não tem outro nome, para ser ainda mais ridicularizado. A pessoa já está muito fragilizada, em condições de vida muito precárias, para não dizer menos. E este tipo aproveita-se disso para tentar ainda ridicularizá-lo mais. Vejam este tipo, vejam como ele está tão maluco da cabeça. Vejam bem. Um doente mental, uma pessoa que estava com uma doença mental naquele momento. Isto significa o seguinte: o Chega candidata para uma Câmara Municipal alguém que, pelos vistos, a ERC acha que tem uma determinada fragilidade. Não. Quando foi candidato não tinha fragilidade nenhuma. A seguir, passado uns meses, realmente sofreu essa fragilidade. A vida mudou completamente. Sim, mas tu não queres saber disso para nada. Ser candidato a um cargo público como uma autarquia implica que as pessoas são submetidas a um escrutínio. O Chega acha que ele tem arcabouço para ser submetido a esse escrutínio. Então, Achou na altura em que realmente ele foi designado como candidato. E tinha, mas a vida mudou. Espero que a tua não mude da maneira que mudou a dele. o que acha? A ERC acha que eu devo ter um critério superior, quer ao dos jornalistas, quer ao do partido, e poupar a minha análise a esse candidato porque ele tem umas fragilidades que a ERC não quer que eu aponte. Chamaste há pouco satirizar. Satirizar alguém que tem fragilidades é... Eu não posso dizer porco, pois não. Pronto. Mas é parecido com isso que eu não posso dizer. Satirizar alguém que está frágil, que está doente, que passa momentos de grande confusão mental é... Ricardo, continuas a não ter redes sociais? Ou já sucumbiste? Continua a não ter redes sociais. Então não pode ser cancelado. Não sei bem, eu acho que... Pode. Sabem como é que ele pode ser cancelado?
é quando a SIC lhe disser assim, bye bye, Ricardo Araújo Pereira, foi muito giro, ganhaste alguns milhões, 50 mil por mês, ao fim de um ano é muito dinheiro e ao fim de 10 anos ainda é mais. Ganhaste muito dinheiro e agora, olha, agora vai à tua vida e nós vamos à nossa. Nesse momento ele é cancelado. Tenho a certeza absoluta que mais nenhuma televisão o vai querer. Não sei se isso é. Basta não ter, não tenho a Se não certeza. tens, não podes. Sim, Mas há muitos artistas que têm medo de ser cancelados. Tem-se notado isso? eu acho que tenho. A ditadura das redes sociais está, de facto, a limitar a liberdade de expressão. Ditadura das redes sociais. O que faz as redes sociais é ditadura. Vejam bem, ele já vai explicar que afinal a ditadura é outra. Querem ver? Tens noção dos teus... Quer dizer, eu não sinto isso. Claro. Isso existe para outras pessoas e nessa medida existe para mim. Não sendo por não ter redes sociais. Às vezes há segmentos do nosso programa que passam na televisão. Prestem atenção. Segmentos que passam na televisão. A televisão é da SIC, ela passa o que quiser. Não tem um provedor do espectador, não tem nenhum árbitro, passa o que quiser. Todas as javardices que algum humorista, por exemplo este, queira dizer, pá, a SIC deixa passar. Mas depois, ele vai explicar. Depois o Instagram, não. Sem nenhum reparo. E depois, quando aparecem nas redes sociais, são suprimidos pela rede social onde estão, porque Porquê? Porque são javardices. Porque são coisas indignas e as redes sociais automaticamente tiram as javardices e as coisas indignas. os programas têm redes sociais e isso desmente um pouco aquela ideia que eu às vezes ouço repetida, que é na internet há mais liberdade do que na televisão. Há, mas não se podem cometer crimes como tu cometes. Não se pode ajavardar como tu ajavardas. Não se pode difamar como tu difamas. Não se pode mentir descaradamente, que isso é bullying, como tu mentes. Há regras nas redes sociais. Na SIC é que não há nenhuma. Tu fazes o que queres dessa estação de televisão falida, não é? Que não consegue pedir um empréstimo há 7 anos, nem que seja de 100 euros, ninguém lhe empresta. Não é? Tu estás e contribuíste bem para a falência dessa empresa, portanto podem-te bater palmas e podes limpar as mãos à parede. Agora, as redes sociais não querem saber se és tu, sou eu ou se é o Zé do Manuel dos Anzóis. Se aparecer lá uma difamação, se aparecer lá algo que se considera que viola os padrões da comunidade, quando eles são violados, eles não querem saber. E hoje em dia, até já nem é por pessoas, é por algoritmos. Portanto, quando tu ridicularizas uma pessoa, por exemplo, isto é um exemplo, que está fragilizada intelectualmente, é certo e sabido que o Instagram te corta, assim como o Facebook te corta, assim como o YouTube te corta. A ti só não te corta é a SIC. Nem te corta o programa, nem te corta o ordenado. Mas tem calma, é uma questão de tempo, porque ela está completamente falida. Atualmente não é a minha experiência, é o que lhe digo, eu faço o programa na televisão e ele passa sem nenhum reparo e depois há segmentos que vão parar as redes sociais e o Instagram, por várias razões, bloqueia esses. Bloqueia por razões que eu acabei de dizer, porque tu não te portas bem, tu difamas as pessoas, tu violas os padrões da comunidade e é por isso que és bloqueado. Paga esses segmentos e, portanto, a minha experiência é a inversa. Se eu imagino que haja barulho nas redes sociais, eu estou em casa sossegado. Muito bem. Só para terminar, tens 2 filhas jovens adultas, penso eu, não é? Sim, 23 e 21. O que é que mais te... Tenho 2 filhos jovens adultas que estudaram nos melhores colégios de Lisboa, sendo ele comunista. Gostava que fizessem o que lhes apetecesse. Certo. E fico satisfeito por lhes ter dado a possibilidade de terem essa perspectiva. E deste-lhe essa possibilidade graças à SIC. Também podes agradecer à SIC. Eu acho que em Portugal, preferíamos todos que o país fosse de outra maneira, fosse mais próspero, fosse que os jovens tivessem outro tipo de perspectiva. Mas com partidos da extrema-esquerda a governar-nos, se alguma vez os governassem, era ao contrário. Olha o que se passa na Venezuela, em Cuba, no Irão, era ao contrário, não é? Eu continuo com esperança de que isso possa ser cada vez mais assim, porque essa tem sido também a minha experiência, no sentido em que há 50 anos estávamos pior. Muito pior. Muito pior, diz ela. Ricardo, muito obrigada Parece. por esta entrevista e boa noite. Obrigada. Agradeço. E acabou esta entrevista, esta parte final, se calhar até vou tirar, porque isto não interessa nada, foram uns minutos, só mesmo para que dissessem no fim que há 50 anos estava muito pior. Diz a jornalista e diz o Ricardo, sim,
qual é o país que há 50 anos atrás estava melhor do que está hoje? Até o Irão, até a Venezuela, até Cuba. Cuba não. Cuba não, que há 50 anos estava melhor do que hoje, e a Venezuela também estava antes, quando estava lá o Maduro. Bom, meus caros, foi o suficiente, penso eu, para verem que este tipo confessa que tem uma agenda política, não era preciso confessá-lo, mas confessa e até aceita que o seu trabalho de tentar destruir o Chega, ou tentar apocar, tentar fazer com que o Chega baixe, não tem tido sucesso, pelo contrário, está a ser contraproducente. Reparem no que disse a jornalista e o que ele realmente também confessou. Bem, sim, há muita gente a dizer isso, que é contraproducente, quer dizer, contraproducente às suas intenções, quer dizer, não há dúvida que confessa que as suas intenções são a de que o Chega desapareça o mais depressa possível, e está a ser contraproducente, ou seja, os seus intuitos e os seus intentos estão a ser completamente ultrapassados, porque o Chega cresce. E aqui está, meus caros, aquilo que eu vos queria mostrar da entrevista que vi ontem à noite e que hoje, enfim, fui recuperar e fui buscar. Desculpem o vídeo ser tão longo, mas era bom que alguém também, até melhor do que eu, fosse buscar cada uma das frases que estes tipos dizem para tentar e conseguir desmonta-se com grande facilidade, dá um bocado de trabalho, tem que se ouvir aquilo que ele diz, e outros que sejam muito mais eloquentes do que eu, que consigam ainda desmontá-las melhor do que eu. Um grande abraço, meus caros, foi um prazer e até à próxima.